Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Deus é poderoso, Deus é bom, fiel, justo, digno de honra e de glória. Nós estamos felizes por estar na casa do Senhor. Mais um dia, nosso culto de meio de semana, nosso Tadel. Nós estamos glorificando, trabalhando e edificando o reino e edificando as nossas vidas no Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar um pouco, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, diante da presença daquele que reina, daquele que conhece todas as coisas, daquele que tem um domínio, daquele que pode transformar, que pode mudar. Amém, querido? Comece a falar com Deus, orar a Ele, buscar a sua presença nesse tempo de tão grande dificuldade, nesses tempos que nós temos passado em dias difíceis. Mas o nosso Deus é o mesmo, o nosso Deus é aquele que nos ouve, que nos guarda e não perdeu o controle de nada, pois Ele é Deus. Pai querido, Pai amado, nós queremos louvar o Teu santo e poderoso nome. Nesta hora nós queremos colocar, Senhor, a nossa vida diante das Tuas mãos, diante dos Teus olhos, diante, Senhor, do Teu trono, Pai. Nós invocamos o Teu santo e poderoso nome, Senhor, e pedimos graça, Pai, em nome de Jesus. Senhor, a nossa vida não tem nenhum sentido, Senhor, longe do Senhor, longe de Ti, Senhor. Nós não temos sentido, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, não tem alegria. Nós ficamos, papai, como terra seca, como a corça, Senhor, em busca de água. Por isso nós estamos nessa noite, Senhor, levantando as nossas vozes para dizer ao Senhor: Pai, nós Te amamos. Pai, nós somos povo do Teu pastoreio, ovelha do Teu rebanho. Nesta hora, Senhor, olha para nós. Senhor, sonda o coração daquele que chegou nesse lugar, aflito, abatido, aquele que está com algumas questões para resolver, aquele que está preocupado, que hoje ele possa colocar diante do Senhor, que ele possa contar tudo para o Senhor, aquele que tem afligido o seu coração, aquele que tem tirado, Senhor, a quietude do coração, tem tirado a paz do seu coração. Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, toma-nos em Teus braços. Os dias são maus, Senhor, nós temos passado por dificuldade, Senhor. Quantos papais já pegaram este Covid, adoeceram, outros estão em casa, perderam seus empregos. Pai, mas uma coisa, Senhor, nós não perdemos a nossa confiança no Teu santo e poderoso nome. Uma coisa, nós não perdemos a convicção que Tu está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, porque nós sabemos quem nós somos e sabemos, Senhor, de quem nós somos. Pai, nós somos, papai, ovelhas Tuas. Nós fomos comprados por alto preço, Senhor, e nós sabemos, papai, que antes da fundação do mundo, Senhor, Tu nos viu, Senhor, Tu nos amou, Tu nos constituiu para o louvor da Tua glória. E essa é a convicção que nós temos. É isso que nos faz, papai, ter confiança, Senhor. É porque no tempo que nós éramos inimigos Teus, no tempo, meu Deus e meu Pai, que nós éramos contrários, Senhor, à Tua lei, Senhor, a lei da graça e da misericórdia, o Senhor nos viu e nos amou e mandou Seu Filho, nascido de mulher, para morrer por nós. E muito mais nesse tempo o Senhor fará. O Senhor fará para os Teus filhos, o Senhor guardará, o Senhor conduzirá com as Tuas mãos poderosas, e nenhum daqueles, meu Pai, será, Senhor, consumido. Pelo contrário, em Ti nós estamos guardados. Senhor, em Ti nós seremos guardados para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, eu quero ler com vocês o Salmo 24, o primeiro versículo. Abra a sua Bíblia, por favor. Amém? O capítulo 24, o verso 1 diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo o
que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Querido, nós não estamos fora desse contexto. Ele diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Querido, tudo que há na terra, tudo é do Senhor. Foi Ele quem criou, foi Ele quem formou. Antes mesmo que houvesse alguma coisa no coração do Eterno, já havia todas as coisas. Ele não é um Deus que foi pego de surpresa e disse: agora o que eu vou fazer? Não, pelo contrário. Ele fez todas as coisas do jeito que Ele quis, que Ele pensou, que Ele sonhou, para o benefício dos seus amados, para o benefício dos seus filhos. E na parte B diz: o mundo e os que nele habitam. Então eu e você, querido, nós habitamos na terra, nós estamos aqui. E muito mais do que isso, que agora ele pode estar falando de uma maneira genérica, para que todos aqueles que habitam e tudo que contém é dele. Mas em Cristo Jesus, aqueles que são filhos, que estão guardados, que estão com o seu nome escrito no livro da vida. E graças a Deus, por Cristo Jesus, em quem nós temos a vitória, que na cruz do Calvário venceu a morte, para que nós pudéssemos ter o nosso nome escrito no livro da vida, ter os nossos pecados pagos, e a sentença de vida, aquilo que havia contra nós, o escrito de dívida, foi apagado, foi pago. E hoje não há nada contra mim e contra você. Não há nada contra aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele diz que nós somos nova criatura, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. Vamos adorar esse Deus, vamos glorificar esse Deus que fez a terra e que tudo que tem na terra é dele, e o mundo e os seus habitantes. Queridos, nada que tem na terra é dado a outro, a não ser o nosso Deus. Tudo é dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Eu te convido nessa hora a fechar os seus olhos e que você contemplasse nessa hora o Senhor, e que você começasse a imaginar o que você tem de melhor para entregar a Deus, o que você tem de mais precioso para entregar a Deus. Essa canção fala do ato de uma mulher que entregou a Jesus aquilo que ela tinha de mais precioso, aquilo que ela tinha de mais valoroso. A Bíblia fala que ela não se importou com o valor daquilo, ela simplesmente entregou aos pés de Jesus. Ela simplesmente quebrou o vaso que havia, que continha um líquido valiosíssimo. Mas ela não se importou, porque ela estava diante do Rei, porque ela estava diante do Senhor. Oh, Pai, nós queremos te entregar também o nosso melhor, que nós não venhamos nos importar com o preço, mas que nós venhamos derramar aos teus pés, meu Pai, tudo aquilo que nós temos de melhor, que nós venhamos devolver a Ti, que nós venhamos entregar a Ti, Jesus. Nós queremos fazer igual aquela mulher diante dos teus pés e te entregar, Deus, o que há de mais valioso em nosso ser, o que há de mais valioso em nosso coração, Deus.
Nem que seja a nossa adoração verdadeira, Deus. O nosso adorar verdadeiro, Pai. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, eu perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Não importa, Jesus, não importa o preço, Deus, que nós tenhamos que pagar. Não importa, Deus, o valor do vaso, não importa o valor daquilo que está dentro do vaso. A tua presença vale mais, Deus. A tua presença, meu Deus, ela excede o valor de finas joias. A tua presença, Deus, ela excede o valor do ouro, excede o valor da prata. A tua presença vale mais, Jesus. Nós queremos declarar que não importa o preço, Deus, a tua presença vale mais, Pai. A tua presença vale mais, Jesus. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, muito mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença
presença vale mais. Tua presença vale mais. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Amém, queridos. Não, a gente vai ler a palavra do Senhor, por favor, não sente. Esses dias nós estamos lendo o livro do profeta Jeremias, e nós estamos lendo o capítulo 18, verso de 1 a 6. Nós estamos nos propondo, e a primeira palavra que nós lemos foi sobre o oleiro, a segunda foi sobre o vaso, ou o barro que vai se transformar em vaso, o processo e as etapas que ele passa até chegar a ser o vaso. E hoje nós vamos falar sobre o profeta, essa pessoa que passa aqui trazendo essa palavra, essa exortação. Amém, queridos? Diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Podeis sentar. Essa mensagem o Senhor diz para Jeremias, Jeremias, vai à casa do oleiro, desce lá, porque lá eu vou falar contigo, lá eu tenho uma mensagem para você. Nós sabemos que Jeremias é um profeta de Deus, um homem chamado por Deus, e a finalidade de Deus chamar um profeta, geralmente é no tempo de calamidade, no tempo que o povo de Israel, ou o povo de Deus, está se desviando de Deus, está se desviando do propósito que Deus o chamou. É aquele tempo que o povo está descambando, que o povo está indo embora. Então Deus sempre levanta um profeta para dizer a eles que Deus está ficando contra eles, que Deus vai trazer juízo para eles se eles não mudarem o curso da sua vida. Então sempre que nós ouvimos um profeta falar, é sempre bom que a gente veja, que a gente olhe para nós, para a nossa vida, e veja: Senhor, como é que eu estou? E isso nós olhamos, pastor, mas isso era só no Velho Testamento, que tinha profeta. Não. João é o último dos profetas do Velho Testamento, mas que começa a falar no Novo Testamento. E uma palavra característica para que a gente identifique um profeta, geralmente eles começam dizendo: assim diz o Senhor. E João Batista não veio dizendo: assim diz o Senhor. Mas João Batista veio pregando uma palavra de arrependimento. E se nós formos olhar o sentido dessa palavra de arrependei-vos, arrepender é você sair do caminho, do curso que você está andando, dar meia volta e voltar para o caminho original. Você voltar para aquele caminho que você estava. Então João começa a batizar o povo vai saindo da cidade e indo para o deserto onde está batizando João. E João está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Outros dizem o reino de Deus. E todo mundo queria saber: mas João, tu és o Messias? Ele disse: não, eu não sou o Messias. Eu sou aquele que veio arrumar as eiras, veio aplanar os montes, veio deixar nivelado, para que todo mundo possa caminhar, e para que ele possa passar. E o batismo de João era batismo de arrependimento. Mas agora,
está esse profeta aqui, profeta Jeremias. E por que que Deus manda Jeremias à casa do oleiro? Porque Deus tinha uma mensagem na casa do oleiro para Jeremias. Deus tinha uma palavra não apenas para o povo de Israel, mas também para o profeta, porque toda palavra que Deus dá ao profeta, primeiro Deus mostra ao profeta e essa palavra vai entrar no coração do profeta. E o profeta vai sentir a dor daquilo que vai acontecer. Sempre que o profeta tem uma revelação do Senhor, o profeta fica em estado fora da sua normalidade. Isso acontece com Isaías. Quando Isaías olha o Senhor, Isaías já vinha profetizando, ele diz, ai de mim que eu vi o Senhor. E esse profeta Jeremias, quando ele é chamado no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, diz o seguinte, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias do rei Josias, do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E é por aí ele vai dizendo mais. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ei, Deus está dizendo ao profeta que Deus tomou ele para um ofício antes mesmo que ele fosse substância uniforme. Ele está dizendo que aquilo que Deus construiu, aquilo que ele tem, foi Deus que colocou com um propósito definido. Deus chamou a Jeremias para ser profeta às nações, para levar uma palavra às nações. E essa palavra, em muitos casos, traz dores ao profeta. Por isso o profeta Jeremias vai dizer, no outro livro de Lamentações, eu quero trazer à memória, capítulo 3, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por que que ele está dizendo isso? Porque Jeremias conhecia, ele era um profundo conhecedor da palavra, e ele sabia quem era Deus, e agora, Deus está dizendo que vai tirar esse povo da terra. E Deus manda ele à casa do oleiro. Jeremias, vai à casa do oleiro, porque ali eu vou falar contigo, ali eu vou botar uma palavra no teu coração, ali eu vou botar uma palavra nos teus lábios, para que tu transforme, ou para que tu leve ao povo. O profeta, ele é um arauto do Senhor. O profeta é aquele homem que vai desenrolar o rolo para o povo. Deus, não falando com o povo, fala para o profeta, para que o profeta avise o povo aquilo que Deus vai fazer. Então Jeremias chega naquele lugar. Eu já disse que ele era um profeta. E possivelmente ele era de uma cidade de sacerdotes. O pai dele era um sacerdote. Então ele também era um sacerdote. Mas agora Deus chama ele para ser um profeta. Não apenas para sacrificar. Não apenas para ir para o templo fazer sacrifício. Não. Deus agora chama ele para ir para as praças, para ir para o templo, mas agora repreender o povo, para chamar o povo à atenção, para dizer que Deus está trazendo sobre o povo uma penalidade, porque o povo se desviou dos caminhos do Senhor. E para dizer que veio uma nação
sobre eles, e uma nação mais poderosa do que eles, para onde eles irão ser levados, e lá eles vão passar como escravos. Só que Jeremias, em Lamentações, ele diz, mas Senhor, como é que pode? Esse não é o teu povo, esse não é o povo filho de Abraão, essa terra tu não nos destes. Queridos, as coisas que vêm em nossas mãos, tudo isso é para servir, ter um propósito, servir ao Senhor. Tudo que vem em nossas mãos, a minha mão e a sua mão, que vem a mão do povo de Deus, é para servir o reino. Nada do que está na minha mão, querido, é para eu viver de forma isolada do Senhor. Tudo isso faz parte do reino. O que você tem é para o reino. A sua vida é para ser gasta com o reino do Senhor. A sua vida é para estar diante do Senhor. A sua casa, minha casa, é para o Senhor. A minha família, os meus bens, é para o Senhor, querido. 24 horas. Então, Israel era do Senhor. Lembra o Salmo 24? Tudo que tem na terra, de quem é? Israel, querido. Depois que entrou na terra prometida, esqueceu de Deus. O reino do norte, que era chamado Israel, das 10 tribos, já tinha sido levado pela Síria. Agora existia o reino de Judá, que eram as 2 outras tribos que tinham ficado. E elas incorrem no mesmo erro de servir aos deuses estranhos, aos deuses que eles não conheceram. Esqueceram do Senhor. Estavam fazendo coisas erradas, coisas que o Senhor abominava. E Deus está dizendo, ei, arrependam-se. Ei, arrependam-se. E esse homem agora é levantado exatamente para isso, para dizer, e a vida desse homem, o chamado dele, o chamado de um profeta, querido, geralmente ele passa por muitos transtornos, é um chamado de dor, de sofrimento, de calamidade, e Deus usa a vida dos profetas para mostrar uma realidade para o povo. O profeta, deixa eu achar o nome dele que eu esqueci. Rapidinho. Oséias. O profeta Oséias casou com uma mulher, com Gomer, uma mulher que era prostituta. E essa mulher largou ele e foi embora, e Deus mandou ele buscar. Disse, Oséias, é assim que Israel fez comigo. Se tornou rebelde, como uma prostituta, me deixou por outros deuses. Vai lá. O nome dos filhos dele mostrava uma realidade que o povo estava vivendo. Agora Jeremias está nessa situação. E para que Jeremias entendesse que o povo era de Deus, e Deus sendo o rei absoluto, sendo o Senhor, tendo controle de todas as coisas, ele manda ele à casa do oleiro. E Jeremias, obediente ao Senhor, temente ao Senhor, ele vai. E ali ele vê o oleiro trabalhando, e não há nenhuma palavra. Jeremias não tocou uma palavra com o oleiro. Jeremias só se pôs a observar e a esperar Deus falar com ele. E Jeremias deve estar olhando, e o texto que nós temos lido diz que o oleiro estava no seu trabalho. Qual era o trabalho do oleiro? Fazer vasos. E na mão do oleiro, um vaso se desmanchou, se deformou. E Jeremias está olhando, e essa palavra entra no coração de Jeremias, e Deus diz para ele, Jeremias, não posso fazer eu como esse oleiro fez, não posso fazer eu com o povo de Israel, sendo eu dono deles.
Pois eu irei fazer, exatamente. E ele continua fazendo porque o vaso quebra e o oleiro faz de novo. Deus está dizendo, querido, Jeremias, esse povo vai sim passar pela dor, pela vergonha, pelo vexame, mas eu trarei eles de volta. E esse mesmo profeta que profetizou a ida, é o mesmo profeta que profetiza a volta deles depois de 70 anos. Olha como é importante, querido, a gente entender a vida de um profeta, a mensagem do profeta. Hoje nós temos profetas, né, morando em lugares e vivendo uma vida que geralmente os profetas, tanto do Velho como do Novo Testamento, nós não olhamos essa vida vultuosa, nós não olhamos essa vida, sabe, de bens. Não, querido. Jeremias era odiado, queridos. Por quê? Porque ele daria uma mensagem que ninguém queria ouvir. Jeremias também não pôde casar. Deus não permitiu que Jeremias casasse. Deus tirou Jeremias da sua casa, e ele disse que ele ainda era um menino. Provavelmente ele começou a profetizar em Anatote, mas depois ele veio para dentro de Jerusalém, começou a profetizar. Jeremias foi preso várias vezes, mas Jeremias tinha uma convicção do chamado da sua missão, levar uma palavra de arrependimento, uma palavra de reconciliação, que o povo voltasse ao Senhor. Na maioria das vezes, o profeta é aquele que ninguém valoriza. O profeta é aquele que ninguém dá valor, que ninguém olha. Todo mundo acha que ele é uma escória, que ele não tem valor nenhum. Por quê? Porque ele vai contra aquilo que está no coração da massa. Ele vai contra aquilo que está no coração daqueles que lideram. Ele vai contra aquilo que está no coração daqueles que governam. E quem eram os responsáveis pelo desvio do povo? Eram os reis. Porque eles faziam conchavos, eles faziam alianças com outros reis, casavam com mulheres que não eram para casar. Também os sacerdotes, os líderes religiosos daquele tempo, eles começavam a se vender, eles começavam a não pregar a justiça, a verdade, e se afastando de Deus, e não tendo um ensino na casa do Senhor, e não tendo um governante justo e piedoso, o povo se desvia. Então Deus lança a mão do profeta. O profeta só aparece em tempo de calamidade, querido. Os verdadeiros profetas. Os profetas nunca profetizam as coisas boas. Você pode ver o Novo Testamento, o Velho Testamento todo. O Novo Testamento também, a palavra do Senhor diz em Atos, que apareceu um profeta de nome Ágabo. E pega o cinto dele e amarra Paulo e disse: olha, assim como eu te amarro com esse cinto, assim vai acontecer na tua vida. E nessa nossa geração, nós estamos com uma geração de Jeremias. Nós só queremos ouvir aquilo que é bom para nós não termos que voltar, para nós não termos que nos arrepender, para que nós não tenhamos que voltar ao início, porque nós queremos aquilo que é bom para esse tempo. Nós dizemos Senhor, Senhor, mas verdadeiramente, em muitos tempos nós estamos afastados dele, nós estamos distante dele. Então Jeremias vai nesse lugar, aonde Deus levou ele. E ele tinha todas as credenciais do Senhor. Em Jeremias 1:10, diz: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares,
e também para edificares e para plantares. Olha que Deus chamou ele. Deus chamou ele, querido, para trazer uma sentença para dentro da casa do Senhor. Ele era filho de sacerdote, nascido na cidade de Anatote, provavelmente um sacerdote, da linha sacerdotal. Nasceu no templo de apostasia em Judá. Dos 5 últimos reis, foi quando Jeremias nasceu. No reino de Jeoaquim, Joacás, esse domínio bem. E quanto mais ele pregava, dizendo que viria a Babilônia contra eles, queridos, e quando essas coisas acontecem, tudo vai convergindo para acontecer aquilo que Deus determinou. Foi o tempo que o pai Nabucodonosor subiu ao reinado. E a Babilônia se fortaleceu. Nesse mesmo tempo, o Egito também estava forte. Então, com a palavra de Jeremias, eles tentam fazer um acordo, o povo de Judá, fazer um acordo com o Egito. Só que a Babilônia se tornou tão forte, sucumbiu o Egito também. E tudo aquilo que Jeremias disse, aconteceu. O povo foi levado, porque não quis ouvir o profeta. Seu ministério profetizou durante os últimos reis, Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. E a mesma palavra, a palavra dura. E geralmente, querido, todas as vezes que o profeta começa a falar, aqueles que estão no poder já estão com o coração tão empedrecido, tão embrutecido, que a única decisão é mandar matar. É o único que o resta. E muitos dos profetas pagaram com a sua vida por uma palavra de cura e de restauração. Pois Jesus também disse: olha, vocês que matam os profetas e os filhos dos profetas. Jesus condenou uma geração maligna, que para não se arrepender, faz aquilo que é mais fácil. E por quê? Porque o coração já foi tomado pelo maligno. Querido, sua mensagem, uma mensagem de arrependimento. Todo profeta, querido, nós não olhamos profeta em dias bons. Quando está tudo bem, não tem profeta. Não precisa o profeta dizer, ó, assim diz o Senhor, arrependei-vos. Mas arrependei-vos de quê? Está tudo bem. Deus não precisa mandar essa mensagem para nós. O que foi que ele fez? Qual era a sua missão? Convocar o povo ao arrependimento, ao choro, ao pano de saco, cinza na cabeça, ao choro, ao arrependimento, ao jejum. Querido, geralmente quando os profetas vêm, eles chamam o povo ao jejum. Lembra do profeta Jonas? Mas, querido, geralmente, Jesus disse isso, que no tempo que Noé fazia uma arca, o povo casava e se dava em casamento. Por quê? Porque aquilo não fazia bem para a sua alma, que fazia bem para a alma, era uma vida à revelia, longe de Deus. E era achar que aquilo que o profeta está dizendo não vai acontecer. Por quê? No tempo de Noé nunca tinha chovido. No tempo de Jeremias, Deus é o Senhor. Nós somos a nação do Senhor. Nós somos filho de Abraão. Querido, Deus não tem compromisso com rebelde. Deus não tem compromisso com gente que não tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra, querido. É verdade, Deus quer arrependimento e Deus quer trazer o pecador. Mas chegando o pecador diante do Senhor, querido, ele não é mais pecador, ele é filho. E qual é o pai que não corrige um filho que ama? Qual é o pai que não corrige um filho que ama? Então ele não é pai. Nós que somos filhos, ou aqueles que já foram filhos,
que já não tem mais os seus pais, sabe que o pai sempre corrige, querido. Ele corrige porque ele quer o seu mal? Não. Ele corrige porque ele quer o seu bem. Ele quer o nosso bem. O que foi que esse homem fez? Ele avisou sobre o cativeiro, ele avisou que o cativeiro da Babilônia era certo. Era inevitável que o povo não fosse para a Babilônia. E por quê, querido? Porque Deus fez de tudo para o povo se arrepender. Queridos, vocês já pararam para perceber que às vezes a gente está tão louco que a gente esquece o que Deus fez no passado e a gente acha que o que Deus fez no passado Deus não pode fazer de novo? Esse povo tinha esquecido que o reino do sul, do norte, tinha ido embora. E que no lugar do reino do norte, a Síria trouxe um misto de gente e que foi gerado desse povo samaritano. Eles esqueceram. Às vezes a gente acha que, não, Deus é comigo, não, Deus é meu povo, não, está amarrado, está repreendido. Ei, querido, isso não faz Deus mudar o pensamento que Ele tem sobre nós, sobre os nossos erros. Esses jargões que nós temos, não muda o coração de Deus, quando Deus tem uma sentença contra nós. Está repreendido, está amarrado. Ei, para trás de mim. Não, querido, vai nos alcançar. E o que Deus espera é que haja arrependimento. Quando o profeta Jonas vai em Nínive, e Deus disse que ia dar uma sentença para eles, que manda ele pregar arrependimento naquele lugar, o rei decretou um jejum para todo mundo, até para os bebezinhos de peito. Os animais ninguém comeu, ninguém saiu da estrebaria. E o que foi que Deus fez? Deus livrou aquele povo daquilo que estava no coração dele contra aquele povo. Deus sempre quer se arrepender. Deus sempre está disposto a mudar quando nós mudamos. Quando nós mudamos. Mas geralmente, querido, nosso coração está nossos ouvidos tapados. Geralmente o Novo Testamento diz, quem tem ouvido, ouça. Nós estamos com os ouvidos tapados. A vida desse profeta, ele teve muitas aflições, porque pela palavra que ele carregava em si, pela palavra que ele carregava, que era contrária a tudo que o povo queria. No livro dele mesmo, que leva o seu nome, no capítulo 15, verso 17. 15 e 17. Nunca me assentarei na roda dos que se alegram, nem me regozijarei. Oprimido por tua mão, eu me sinto solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Olha como ele se sentia. Ele se sentia sozinho, isolado, rejeitado. E muitas vezes os profetas questionam, porque os profetas também são homens. E esse é um dos motivos de Deus ter mandado ele lá. Olha, Jeremias, vai lá e olha, vê. Eu não vou te dar uma palavra, mas olha e vê se eu não tenho o poder de fazer o que eu estou fazendo. Porque eu dei tudo a esse povo. Eu dei terra, eu dei filhos, eu dei um nome, eu os tirei do Egito, e agora eles me abandonam. Por isso ele está ali. Ele foi proibido até de casar, querido. Olha o que carrega no seu corpo um profeta, o que carrega sobre si um profeta. Jeremias 16, 2. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram nesse lugar, acerca das mães e dos pais que
os gerarem nesta terra, morrerão, vitimados de enfermidade, e não serão planteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver será de pasto às aves do céu e os animais dessa terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vá a lamentá-los, nem te compadeça deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Olha que mensagem carrega um profeta. Olha que mensagem dura. Olha que mensagem de desconforto. Hoje é difícil a gente ver um profeta desse, né? Geralmente a gente hoje, profeta que diz assim, diz o Senhor, meu servo. O Senhor está me dizendo que Ele vai entregar uma chave de um carro na tua mão. O Senhor está dizendo que Ele vai entregar aquilo que tu está buscando, que tu está orando. Sabe, aquela casa. Sabe, o Senhor está dizendo que teu ministério Ele vai elevar. E que Ele te vê num grande ministério. Deus pode fazer isso? Pode, querido. Mas, geralmente, quando vem uma profecia dessa, e a gente olha para uma vida, e isso não quer dizer que a gente está medindo as pessoas, mas a gente olha para uma vida que não está alinhada com isso. Será que Deus é um Deus irresponsável? Será que Deus estava sendo irresponsável com esse povo? Não. Como o oleiro, que era dono do barro, que tinha adquirido o barro para si, ele podia fazer todas as coisas. E eu quero dizer para vocês, queridos, como o oleiro ele pode fazer na minha e na sua vida. Ele pode fazer, querido. Pastor, eu não quero que ele faça, eu também não quero. O que eu preciso? Me arrepender. Arrepender. Interessante, querido, que em muitos casos, os profetas sofrem também as mesmas calamidades. Pois esse homem é tirado de Jerusalém e foi levado para o Egito e não se sabe nada dele. Talvez, querido, na maioria de nós, para os profetas ou para os homens desse tempo, ou para o povo daquele tempo também, Jeremias foi um fracasso. Jeremias foi um fracasso. Só pregava destruição. Um profeta do caos. Um profeta que não teve filhos, não deixou uma descendência. Um profeta que viveu jogado numa cisterna, humilhado. Porque o livro de Jeremias vai dizer isso. Um profeta que passou por dificuldades, por choro. E o que a gente leu, em um desses textos que nós temos aqui, diz que ele se via afastado, isolado, que ele não tinha alegria, porque ele ouvia a palavra do Senhor e via a condição do povo. E ele também chorava pelo povo, e Deus disse: não chore mais. Quem queria ser um profeta nessas condições? Na grande maioria, nós queremos viver a parte melhor das histórias que nós ouvimos. Nós queremos viver a parte do profeta ou do rei Davi, quando mata o gigante. Mas quem quer passar pelas perseguições que ele sofreu, que o rei Davi sofreu, quando fugia de Saul? Geralmente nós não queremos. Mas diante do Senhor, ele é um homem aprovado e escolhido, querido. Escolhido para uma tarefa difícil. E Deus não escolhe os fracos para as tarefas difíceis. Ainda que Ele escolha os fracos, mas Ele fortalece eles. Aos nossos olhos, ou mesmo nós que às vezes estamos à frente fazendo algumas coisas que Deus nos manda, nós nos achamos tão fracos. E quantas vezes eu me acho assim, tão incapaz. Mas quando Jeremias disse que ele era uma criança, ele disse: Jeremias, eu te vi, eu te escolhi. Talvez você hoje esteja passando por muitas dificuldades e se acha tão pequeno, tão
amassado por Deus. Mas se você está no centro da vontade de Deus, saiba que Deus é com você. Deus é conosco, querido, quando nós decidimos fazer a vontade dEle. Deus é conosco quando nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dEle. Porque a palavra dEle nos diz, querido, que nós não estamos trabalhando para esse tempo. Não, nós estamos trabalhando para o tempo vindouro. E com certeza, se para aquela geração, para aquele tempo, Jeremias era um estorvo, Jeremias era um empecilho, Jeremias era algo desprezível, mas para Deus ele era instrumento de glória e de honra. Para Deus, ele foi o escolhido para um tempo e para um propósito daquele povo. Mesmo sendo uma palavra dura, mas Deus escolheu um homem, com certeza. Deus olhando o coração de Jeremias, olhando para Jeremias, Deus sabia que poderia contar com Jeremias. Mesmo nas suas dores, porque Jeremias era um homem, ele era humano, nas suas dificuldades, nas suas limitações. Mas ele cumpriu cabalmente o chamado de Deus na sua vida. Quando Deus diz, vai à casa do oleiro, pois Jeremias, obediente, vai no lugar, e lá ele aprende uma lição. Quantas vezes Deus tem nos mandado fazer, Deus tem nos mandado andar, e tem nos mandado tomar postura, e nós não tomamos, porque nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade do Senhor. Jeremias, querido, é um exemplo para nós de obediência, é um exemplo para nós de servidão, de ser servil ao Senhor, de serviço ao Deus Todo-Poderoso. Pois Jeremias usou a sua vida, gastou a sua vida para servir o reino e para alertar um povo que vinha sobre eles o juízo de Deus. Mas também ele profetizou esse povo e disse, olha, vocês irão, mas vocês voltarão com 70 anos. Com certeza. Esse é um dos homens que está escalado para estar em Hebreus 11, os heróis da fé. Que mesmo em meio a tempos difíceis, ele não negou o Senhor, mas ele cumpriu cabalmente aquilo que Deus lhe entregou. O cajado que Deus lhe entregou, ele cumpriu, como tantos outros homens. E esse é um dos profetas maiores, junto com Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequias. Que assim seja a nossa vida, querido. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos momentos difíceis, nós possamos ouvir o Senhor e obedecer o Senhor, e realizar a obra que o Senhor tem nos chamado. Ainda que nos doa, ainda que nos custe caro, ainda que custe que nós tenhamos que pagar com a nossa vida, ainda que nós tenhamos que passar por maus momentos, mas que nós possamos cumprir. E a palavra do Senhor diz para nós, eu vos escolhi, cada um que está aqui, ou os que estão fora, que foram escolhidos. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus não nos escolheu sem propósito, querido. A grande pergunta é, o que você tem feito com os propósitos que Deus colocou na sua vida e na minha vida? Aonde você está? Curve a sua cabeça. Vamos orar. Comece a conversar com o Senhor. Se você perdeu o propósito no longo da caminhada, nesses dias de dores, dia de dificuldade, você perdeu o propósito, você se desviou do propósito, volte ao Senhor. Diga para Deus, Deus, eu me afastei do teu propósito, mas hoje eu estou voltando. Mesmo que você tenha sofrido afrontas, tristezas, dores, vexame como Jeremias, tenha passado por dias difíceis, por tribulações, por dano, talvez você tenha perdido, mas saiba que Deus continua sendo Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele não esqueceu de você, a sua vida não tem razão nenhuma, ou tua vida perde todo o valor, perde todo o significado, quando a gente está fora do propósito, querido. A nossa vida
Só tem propósito quando nós estamos em Deus. E o Senhor nos diz que nós somos o sal da terra. E se o sal perder o sabor, ele não serve para mais nada, a não ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida de profeta? Como é que está a sua vida de profetisa? Saiba que naquele tempo, os profetas eram a escória daquela geração. Eram os homens que eram mortos, apedrejados. Hoje nós não somos mortos, né? Mas os profetas de Deus não são bem vistos em lugar nenhum. Nunca foram, nunca serão. Porque na grande maioria deles, eles aparecem em tempos de calamidade, em tempo que o povo precisa se arrepender. E o povo, para não se arrepender, para continuar na dureza do seu coração, os rechaça. Então, se você está sendo rechaçado, alegrai-vos. Jesus disse que se alegrem quando as pessoas falarem mal de vocês, as pessoas disserem mal de vocês, quando você estiver cumprindo o meu chamado, porque assim fizeram com os profetas. Ele está dizendo, ei, que ele está te levando a um nível de profeta. Assim eles fizeram com os profetas, os verdadeiros profetas, aqueles que não pregavam só coisas boas, mas aqueles que pregavam a palavra do Senhor, aqueles que diziam, assim diz o Senhor. Amém? Jesus, o nosso coração pertence a Ti, Pai. O nosso coração é Teu para sempre, porque o Senhor nos escolheu desde o ventre materno. O Senhor nos separou desde o ventre de nossas mães, Pai. Todo o nosso ser e todo o nosso coração pertence a Ti, Jesus, e somente a Ti. Coração é Teu, meu coração é Teu para sempre e sempre. Meu coração é Teu, meu coração é Teu para sempre e sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou Teu e Tu és meu para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou Teu e Tu és meu. Nosso coração pertence a Ti, Jesus. Somente a Ti, meu Pai. Meu coração é Teu, meu coração é Teu para sempre e sempre. Meu coração é Teu, meu coração
Senhor, nós queremos te agradecer. Senhor, agradecer pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia e a tua graça. Senhor, que tenhamos ouvido para ouvir a tua palavra, Senhor, e coração, Senhor, determinado em mudar, em te obedecer. Um coração determinado, Senhor, a buscar a tua presença, a tua face e andar em novidade de vida, andar nos teus caminhos. Senhor, nos ajuda nesses dias difíceis. Senhor, nos ajuda, Senhor. Tua palavra diz que o coração do homem é enganoso, meu Pai. Senhor, fala conosco, ministra em nosso coração. Que nós não venhamos, meu Pai, nos rebelar contra Ti, esquecer da onde Tu nos tiraste, esquecer o que Tu tem feito em nós. Que nós possamos nos apaixonar por Ti, assim como uma criança é apaixonada pelo seu pai. Nós possamos, papai, ter uma vida de intimidade contigo, de busca, meu Pai. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, a nunca nos afastar, não nos esquecer como é bom estar na Tua presença. Senhor, nos perdoa as nossas falhas, as nossas negligências. Senhor, que possamos olhar para Ti, Senhor, como a rocha eterna. Senhor, como nossa cidadela, nossa fortaleza. Senhor, olhar para o Senhor e achar em Ti abrigo seguro, fortaleza. Oh Pai, nos perdoa a maldade do nosso coração. Senhor, perdoa, Senhor, as vezes que nós procuramos fazer outras coisas, Senhor, e esquecemos de Ti. E tudo que o Senhor queria era só que nós chegássemos até o Senhor. Oh Jesus, nos ajuda, Senhor, a Te amar. Nos ajuda, Senhor. Nós nos perdemos e nos envolvemos com tantas coisas, Pai, tantas coisas insignificantes, e esquecemos às vezes de Te buscar. E às vezes o Senhor está tão perto, às vezes não, Tu sempre está perto, e Tu só quer conversar, Tu só quer falar, só quer uma palavra de amor, de carinho, de graça para as nossas vidas. E nós estamos buscando tantas coisas, Pai, que no fim de tudo não redunda em nada, é correr atrás do vento. Nos ajuda, Pai, nos dá um coração sábio, nos dá um coração sábio nesses dias, para a honra e glória do Teu nome. Amém.